Então, vai começar mais um podcast Conexões de Milhões. Eu sou Márcia Dornelles e estou aqui apresentando junto com o meu parceiro... William Reinaldo, mais uma vez, feliz e contente de dividir a mesa contigo, Márcia. Que legal. Então, William, eu queria te perguntar hoje quem é o nosso convidado ilustríssimo, ou convidada, né? Olha, eu já tô de rosa aqui para dar uma dica, combinando contigo de preferência. Sim, hoje eu vim de rosa. Para dizer que a gente está aqui com a primeira mulher a presidir a Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 146 anos de história. Também é auditora do Banco Regional de Desenvolvimento do Estado do Extremo Sul, BRDE, advogada, mestranda, especialista em Direito Público, Direito do Trabalho e Previdenciário. Atuou por mais de 6 anos no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também atuou no Executivo Municipal e sócio do escritório Zambiase e Mombeck, advogados associados, por mais de 12 anos. Opa, gostei. Então hoje nós estamos no episódio Mulheres no Poder com Lauren Mombeck. Tudo bem, Lauren? Seja bem-vinda. Muito obrigada, William, obrigada, Márcia, pelo convite, né? Uma satisfação de estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouquinho dessa história aí, de ser a primeira mulher em 146 anos de história da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigada. Satisfação. Me representando e representando todas as mulheres do Rio Grande do Sul, com certeza. Maravilha. Então, Lauren, a primeira pergunta que eu tenho para te dizer e quero que tu consiga falar um pouquinho mais sobre isso é como é que é o teu trabalho dentro da Junta Comercial? Como é que começa isso tudo hoje? Como é que é a tua rotina? Falar um pouquinho de ti no trabalho. Bom, a Junta Comercial, para mim, foi um grande desafio, né? Um grande aprendizado também. Vai fechar agora 4 anos, fui reconduzida pelo governador Eduardo Leite por mais 4 anos. E lá a gente, além das atividades de registro mercantil, abertura, alteração e extinção de empresas, né, que é a atividade principal da junta, a gente passou também a ter outros projetos, né, vinculados à parte mais social, né, mais voltado para o pequeno empreendedor. Quando eu assumi a Junta Comercial, assumi no auge da pandemia, foi em agosto de 2020, então todo o olhar foi para o pequeno empreendedor, as empresas estavam fechando. E isso represou muito o trabalho, a pandemia, pelo fato de não conseguir movimentar, e aí de repente tem uma demanda, seja de abrir ou até mesmo, infelizmente, de encerrar, que foi o que aconteceu isso aí na mídia também, né? A Junta Comercial, ela é totalmente digital e online, né? A gente ainda tinha alguns serviços que ainda eram no papel, a gente transformou para digital, mas a questão de abertura, alteração e fechamento, toda ela já estava online. Então, né, com a pandemia, as pessoas ainda conseguiam abrir, alterar ou fechar a empresa. E quando, então, eu assumi, a primeira ação que primeira atitude que a gente, né, fez ali foi extinguir o preço público cobrado para aberturas de empresa, né, para os pequenos empreendedores e para as cooperativas. E a gente teve, plena pandemia, um aumento de 41% de abertura de novas empresas. Depois também eu trouxe as assinaturas avançadas, primeira Junta Comercial do Brasil, onde veio outras formas de poder assinar um documento na Junta Comercial sem ser pelo token, porque o token tu gasta, né? Tu tem que renovar ele. Sim. Então, com assinaturas avançadas através do GovBR, então tu pode assinar pelo reconhecimento facial, que não tem custo nenhum, e também pelo Home Bank, que também não tem custo, né? Então, aliado ali a isenção do preço público, né, junto com essa outra forma de assinar um documento, então a gente trouxe a gratuidade para o pequeno empreendedor. Depois, a gente passou a trabalhar junto com o Sebrae, junto com o Descomplica, a abertura de empresa de forma muito rápida. Então, nós somos, o Rio Grande do Sul é um case de sucesso no Brasil, como Tudo Fácil Empresas. Sim. Qual que é o tempo hoje médio assim, para abrir uma empresa? Então, com Tudo Faço Empresa em até 10 minutos. Nossa. E é de forma totalmente gratuita. Nós, em 2021, a gente pegou a capital como piloto deste projeto. Nós trabalhamos durante 1 ano, automatizamos todo o estado, porque para tu abrir uma empresa, não é só a junta comercial. Tu depende do município, tu depende dos bombeiros, vigilância sanitária, FEPAM, Receita Federal e a junta tudo comercial. Conectado.
tudo conectado. Então, são trilha do empreendedor, né? Então, o empreendedor, para abrir uma empresa, ele precisa percorrer vários caminhos, vários órgãos, vários portais, várias regras, né? E isso tudo demora para abrir uma empresa. Sim. Então, para as empresas com atividades de baixo risco, por exemplo, uma pet shop que não tem a cirurgia, né, que é considerado um baixo risco, está dispensado de licenciamento pela Lei da Liberdade Econômica. Então, o que nós pensamos, né? Vamos automatizar e para as atividades de baixo risco, então, por estar dispensado de licenciamento, então nós vamos parametrizar todas essas atividades dentro de um sistema que vai automatizar. Então, é um trabalho que não é assim, virou uma chave. Não, cada município tem que cumprir algumas etapas para virar a chave. Então, hoje nós estamos já com 150 municípios trabalhando e já viramos a chave em 44 municípios. Então, E Lauren, uma dúvida, desculpa te interromper. Como que faz, né, a junta aqui é do estado, né? É algo que a gente vê muito top-down, né? E como que faz para que esses projetos consigam chegar no interior, né? Vocês têm uma ação para o interior, porque uma coisa é a tecnologia chegar aqui e fazer com que as coisas aconteçam aqui, né? Aqui estão as centrais, né? O Sebrae, o principal, está aqui, enfim. Mas e como que faz para que no interior aconteça, né? Porque uma coisa é ter um projeto que fica num núcleo duro, de repente, de poucos grandes municípios, mas e os menores? Como é que tu consegue atingir eles até? Não sei se isso acontece lá. consegue sim, rodando, né? Pegar o carro, rodar, Indo até os municípios. Isso a gente faz muito desde que eu assumi a junta comercial, porque é no município onde a vida acontece, né? Então, claro que mediante muitas palestras que nos convidam, a gente fala dos projetos e os municípios estão ali e acabam se interessando, e aí a gente marca uma outra reunião e trabalha junto com o município, né? O Tudo Fácil Empresas é um exemplo o município tem que cumprir várias etapas, porque a gente automatiza o endereço, automatiza a inscrição municipal do município, a gente organiza todas as atividades de baixo risco do município também. Então, e além disso, nós temos nossas jornadas de interiorização. Nós estamos entrando agora, 2024, ao terceiro ano, a gente já reuniu mais de 400 municípios. Então, a gente, como é muito difícil a informação chegar na ponta, né? E o estado do Rio Grande do Sul é um estado, em todas as áreas, tem muitos projetos bacanas, mas a gente vê que não chega até a ponta. Então, a gente resolveu dividir o Rio Grande do Sul por regiões e fazer, tipo, um congresso de 2 dias por região. Aí, tu reúne os municípios daquela região e ali tu, né, chama palestrantes e faz palestras para apresentar os projetos do estado, apresentar projetos de outros municípios, cases de sucesso, né? E essa jornada a gente começou em 2021, pequenos, né? E hoje já está um sucesso. Assim, em 2024 a gente está com a agenda toda fechada, né? Já com as regiões, municípios, e já temos municípios para 2025 também. Então é muito bacana. A presidente vai, né? Ou mais a equipe que acaba indo para o interior, ou tu também acaba pegando a estrada? Não, eu faço questão. Eu acredito que em 2 anos rodando estrada, acho que eu já dei uma volta ao mundo. Meu Deus. Acredito eu. E o meu diretor da Rede Sim, o Silvio, e o Márcio do Sebrae, a gente brinca que eles já deram umas 3 voltas ao mundo, né? Então, porque eles já percorriam com a Rede Sim antes de eu assumir. Sim. E aí, quando eu assumi, claro, depois do período crítico da pandemia, que a gente pôde voltar a se reunir, eu passei, então, a ir nos municípios, porque é só indo para tu ver o que acontece, para tu ver as dificuldades, né, os problemas. Está próximo. E retornar e pensar em alguma solução. E aí que passam a surgir os projetos, né? A gente tem, então... Pega as ideias com os prefeitos, enfim, conforme a realidade que eles têm, e vê como multiplicar isso para os demais. Exatamente. Às vezes tem municípios com projetos maravilhosos e não precisa inventar a roda, Sim. né? O que já tem e está dando certo, tu tem que reproduzir. E, se possível, colocar em todos os municípios. Então, tem municípios, vou dar um exemplo de Panambi, né, que é um município, acho que não chega a 40 mil habitantes. É considerado um município que tem mais serviços digitais dos 497. Acho que 92% dos serviços do município são online e digital.
Legal. Né? Então, é um exemplo que deveria se reproduzir para os Sim, outros, que é um sim. município pequeno, Uhum. né? Então, e às vezes a gente vê muitos projetos bacanas em municípios menores, assim, do que, né? A gente sempre pensa, os maiores que Sim. têm mais recursos, né? Mas nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece. Então, tem muitos projetos bacanas. Então, jornadas de interiorização é um que a gente leva, então, a informação para os municípios. A gente criou a escola da junta comercial. Agora, a gente está pensando em fazer uma pós-graduação, né? A URGS nos procurou, porque não existe pós-graduação em registro mercantil. Por que uma... É, isso que eu ia chegar, né? Por que uma escola da junta comercial, né? Algo que é meio incomum, né? Mas qual que é o objetivo, assim, de ter uma escola? Isso já era um pedido de muitos anos dos servidores, né? Para trazer uma melhor qualificação. A gente tem servidores ali que são muito capacitados, que já têm mestrado e doutorado, né? Então, os vogais, a gente tem o nosso vogalato também. Então, muitos vogais novos que entram, a gente precisa ensinar, né? Vamos, rebobina aí. Sabe o que é vogal, Márcia? Pois é, eu ia perguntar agora mesmo para ela explicar um pouquinho. Eu fiquei sabendo já o que é, né? Mas o público pode não saber, Laura. Sim. Então é bom a gente falar. Então, tem algumas decisões, por exemplo, uma transformação de uma SA, por exemplo, que precisa de uma decisão colegiada. Então, é como se fosse o segundo grau, Uhum. né, da junta comercial. Esses vogais são pessoas indicadas por instituições empresariais, por exemplo, FEComércio, Federação, Fiergues, Legal. também OB, CRC, Sescom. Então, várias instituições indicam, né? O profissional ele tem que cumprir requisitos do Código Civil, tá? Isso ali está previsto no Código Civil e também em leis específicas federais. E também tem indicados do governo do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, todas as juntas têm o colégio de vogais, porque dependendo da matéria, precisa ir para esse órgão de segundo grau. E são 21 vogais, são 7 turmas, 3 vogais cada turma, né? E quando tem recurso ou quando tem medida administrativa, então são julgadas pelo todos os vogais, os 21. Entendi. Eu até perguntei se a Márcia sabia, porque a Márcia é de outra área, né? A Márcia Sim, é mentora, mercado. é líder, né, do mercado Isso, de mercado financeiro. investimentos, mas, claro, a gente tem que, né, se atualizar de algumas questões de como que funciona a parte de Claro. abertura, né? Enfim. Sim, e isso é uma coisa legal, porque todo mundo precisa da junta comercial, nós mesmos precisamos da junta comercial, o mercado financeiro precisa. Então, O tempo todo. então a gente precisa se inteirar disso. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, um pouquinho agora, eu sei que tua jornada e a tua trajetória é grande, tem muita coisa, até que o William tinha comentado. Como é que tu começou, assim, um pouquinho da tua história, assim, lá do início, né? Como é a Laura quando era pequenininha? Como é que foi isso? Como é que ela se tornou essa mulher que é hoje? Então eu queria que tu trouxesse... Da onde é que saiu esse ímpeto, né, de projetos, de ir pro interior, porque não é muito comum, né? A gente pega alguns líderes, tu fica mais na capital, né? Tu não, pô, vou ter que ir até lá. Esses dias tu tava onde mesmo? Não sei quantos quilômetros. Anteontem eu estava em Itaqui. Itaqui, E uma na das ponta coisas, do e estado. uma das coisas que eu ia dizer até é agradecer mesmo a tua presença, porque foi uma das nossas entrevistas que a gente mais, assim, tentou e puxou e horário, e isso e aquilo, tipo... Trabalha, Fez uma ginástica, né? trabalha mesmo. Trabalha mesmo. Não que os demais não, que os de- não, mas exato. foi complexo. E eu acho legal isso, né? Por ser mulher, isso é uma coisa que eu gosto de admirar outras pessoas que também fazem. Eu também sou muito fazedora, eu chamo de fazedora. Pessoas fazem acontecer. Fazem acontecer. E eu enxergo isso. Tu é uma pessoa que Bacana. faz acontecer. Então, eu queria que tu contasse um Onde é pouquinho. que surgiu essa energia, né? Essa tua trajetória de início, né? Como é que surgiu toda essa tua vontade? Porque isso, Lauren, é muito de disciplina, é muito de eficiência. Não tá na faculdade, né? Não tá na faculdade, é muito de entrega. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui no podcast sobre os valores, né? Que a gente tem, cada um tem. E os valores aqui que a gente quer também trazer pro podcast. Porque a gente quer inspirar outras pessoas, também às vezes dar um pontapé inicial em alguma situação. Às vezes, quero abrir uma empresa. Poxa, eu quero ser empreendedora.
Eu queria também ser uma mulher fazedora. Eu também quero começar de alguma forma. E às vezes as pessoas ficam muito no campo das ideias, né? E ficam projetando, e ficam desenhando, e ficam desenhando. E às vezes nem sempre o fazer perfeito vai ser perfeito naquele momento. Porque tu vai fazendo e as coisas vão acontecendo e tu vai aperfeiçoando durante o tempo. Exatamente. Então, isso, eu queria entender um pouquinho de ti, assim, lá no início, como é que tu foi te aperfeiçoando e cada vez mais. Eu imagino que tu tá nessa trajetória também de autodesenvolvimento, né? Eu digo que a junta comercial é a cereja do meu bolo profissional, né? Mas, assim, de perfil, eu sempre fui, desde pequena, assim, nunca fui acomodada, sabe? Eu sempre... Fui atrás demais. Hã? Fui atrás demais. Sim, eu sempre vou, né? Eu sempre batalhei pelas minhas coisas, mesmo durante um período da minha vida, assim, de não precisar, né? Que eu poderia ser acomodada por meus pais terem, assim, uma condição boa de vida, né? Sim. Eu sempre fui de ir atrás, sempre fui muito curiosa, né? Isso é bom. Eu sempre me desafiei, sabe? Então, assim, na junta comercial, cada semana ali para mim é um desafio, mas eu atraio, eu busco os desafios, né? Tu tá sempre procurando. Tô sempre procurando. Então, assim, meus projetos, eu trabalho com diversas secretarias, diversos órgãos e instituições privadas, né? Agora, depois eu vou falar um pouquinho de um grande projeto que vem aí para as mulheres, né? Que legal. Que a gente vai lançar em 2024, mas eu nunca me acomodei, mesmo eu podendo, em algum período da minha vida, me acomodar, né? Então, desafio para mim é o que me move, tá? E também a questão de fazer a diferença, de deixar um legado, né? Às vezes as pessoas falam, mas na junta comercial, a questão salarial ou né, as dificuldades, tem poucos servidores e tal. Eu falei, não, mas aí é que tá. Quanto mais difícil e tu conseguir fazer uma entrega, mais desafiador é. E é um legado que tu né, tá assinando. que eu tô assinando e fazendo a diferença. Então, esse é meu propósito na junta, né? Eu tenho meu escritório, eu tenho minha profissão, sou advogada há mais de 20 anos, tô no meu 2º mestrado, já fiz 4 pós-graduações, né? Tenho aí meu escritório, vai fechar 13 anos. Então, e também não abandonei minha profissão. Claro que o meu tempo ali, eu fico na junta, né, me dedico 14 horas por dia. Eu tenho uma sócia no escritório que toca brilhantemente o escritório. Que bom. Né, entende que é um período importante para mim na junta, como eu falei, é a cereja do bolo, porque ali eu tô aprendendo coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer e aprender na minha vida. Né? Então, é um grande desafio e eu vejo as entregas, eu vejo fazer a diferença. Por exemplo, agora eu vou fazer uma entrega de abrir uma empresa pelo WhatsApp. Que legal. Né? Então, daí perguntar, mas o WhatsApp não... Não, o WhatsApp tem a mesma segurança da LGPD, vai ter assinatura pelo GovBR, tu vai ter a mesma documentação que os profissionais têm pelo portal, tudo em PDF, não muda absolutamente nada. Só que em vez de ser computador, vai ser no WhatsApp. Eu estou sempre buscando tecnologias. A gente contratou agora, fechamos um contrato, inteligência artificial. Tá. Mas por que tu vai botar inteligência artificial na junta? Porque tenho um ranking do mapa de empresas. Quando eu assumi, a junta estava no 25º andar, no 25ª posição, desculpa, né? Então, assim, pior posição de tempo de abertura de empresa, eu consegui colocar na 7ª posição, sendo que a junta é a 4ª maior do Brasil em volume e só tem 10 servidores para analisar. E agora está entrando em torno de 1.300 processos por dia. Então, assim, sempre termina o dia devendo. Enquanto que os outros estados, né, tem lá 40 servidores com 300 processos por dia. E a única forma que eu vi de poder chegar no primeiro lugar foi contratando inteligência artificial. Então, eu batalhei o ano inteiro, porque não é fácil, né? A gente, no privado, tu vai lá, tem recursos, contrata, fecha o contrato e põe para funcionar. No público, não é assim. Né, licitação ou todo um outro processo, tem várias barreiras e toda uma burocracia, né? Todos os gestores públicos passam por isso em todas as esferas, né? Então, faz parte até essa burocracia, às vezes eu digo assim, né? A burocracia tem a parte boa, porque ela protege o gestor. Então,
tem que haver um pouco de burocracia. Não pode ser aquela burocracia que atrapalhe a vida do cidadão. Que trave. Que trave, tá? Mas um pouco de burocracia para trazer segurança para o gestor público, ela é importante, né? Então, a gente batalhou, agora a gente está trazendo inteligência artificial, vamos começar a treinar a IA, né? Para que o ano que vem, acho que até o final do ano que vem, a gente consiga chegar em primeiro lugar. Só que isso é um grande desafio. E eu tenho certeza que a gente vai chegar, só que também não adianta tu imaginar e tu não correr atrás. Exato. Né? Então, aquilo que tu falou, disciplina, tem duas coisas que eu tenho, assim, desde pequena, disciplina e foco, né? Não adianta tu pensar num super projeto se tu não sabe o início, o meio e o fim. Isso tudo para a vida, né? Tu tem que, eu quero aquilo, tá, mas por que tu quer? Por onde tu vai começar? Que caminho tu tem que fazer? E onde vai te levar? Então, tu tem que... em qualquer coisa na minha vida, eu sempre vi esse caminho muito claro nas coisas, né? E outra coisa também, eu nunca tive medo. Medo todo mundo tem, é inerente do ser humano, mas nunca me bloqueou, né? Então, dar um exemplo para vocês. Eu tinha pânico de falar em público. Pânico. Né? Olha que evolução, Imagina. hein? Então, eu digo que é a cereja, porque hoje eu vou lá, dou palestra, né? Às vezes já dei ali para um público de 1.000, 1.500 pessoas, já dei para 5, para 50, já dei em púlpito, já dei em tudo que é forma, né? Mas até eu assumir a junta comercial, e quando eu assumi a presidência, porque eu fiquei 1 ano como vogal, eu não tinha me dado conta, né? Eu achava que vai o diretor no meu lugar, ou vai, né? E aí, quando eu assumi, me disseram, não, tu tem que ir lá. Eu digo, não posso mandar o diretor, né? Não, tem que ser tu. E aí eu disse, meu Deus, claro que as primeiras vezes foi um horror, mas isso eu enfrentei, né? Assim, enfrentar os medos. Exatamente. Não te Então, travar. nunca eu nunca deixei de aceitar as propostas. Por exemplo, eu comecei na advocacia, né, advogando, no início muito pouco, depois eu assumi o executivo municipal e veio uma proposta para trabalhar no Ministério Público. Fui para o Ministério Público trabalhar com o Procurador-Geral de Justiça, onde dizem que é o melhor lugar. Eu fiquei lá por 4 anos e eu não tinha mais o que aprender. E aí eu pensei, eu quero ver como é que é trabalhar no criminal, né, porque os meus estágios, nenhum foi na área criminal. E aí eu cheguei para o Procurador-Geral de Justiça da época e falei, olha, eu gostaria de ir para uma promotoria criminal. Ele disse, tu tá louca, só pode ser isso, tu vai sair... Tu já estava numa zona de conforto, digamos. Total, E aí, e isso me incomoda. Sim. Daí não, tu vai sair, nunca vamos esquecer da frase, do luxo ao lixo. No sentido assim, tu tá aqui no lugar top, que realmente é o gabinete do Procurador-Geral de Justiça. E tu vai para uma promotoria que é o chão de fábrica. Eu falei, não, mas eu quero ir para aprender. Porque eu tinha muita curiosidade em ver. E no crime, tu tem que atuar para tu poder ver, porque a gente tem muito pouco na faculdade de Direito. É uma área completamente diferente das outras, né? E aí eu fui para a promotoria, amei de paixão. Aí eu estava lá, veio uma proposta para eu ir para o privado. Né? A Universidade Anhanguera estava se instalando aqui no Rio Grande do Sul, precisavam de uma assessoria, e aí eu pensei, não, me surgiu essa oportunidade, fizeram um convite, eu disse, eu vou ver como é que é o privado, né? Já estava lá cansada do MP. E aí eu comecei a fazer um mestrado, fui para um escritório para pegar essa área privada, que eu praticamente não tive, né? E aí eu pensei, eu tô aqui, tô advogando para a Universidade de Anhanguera que me paga, tô dando um X pro escritório, vou ter o meu. Né? E aí eu fui lá na cara e na coragem, há 13 anos atrás, e abri meu escritório. Então, assim, não sabia, né, o que era ter um escritório, porque é uma empresa um escritório. Sim. É uma empresa, né? Empreender. Exatamente. Tem um CNPJ. Tem um CNPJ, tu tem funcionários, né? Hoje meu escritório ali tem equipe de advogados, né? É um escritório de médio porte, não é pequeno. Então, mas assim, na hora me veio o convite, eu vou, sabe? Então... Sempre buscando desafios novos. Sempre. O bom é que eu vejo pessoas que, como tu, assim, uma das coisas que eu percebo de líderes, de pessoas que realmente a gente sabe que vai longe, é o brilho nos olhos. Quando tu fala do teu trabalho, tu brilha nos teus olhos.
E isso é... Todo mundo que senta aqui nessa mesa, aqui no teu lado, a gente, né, William? Exato. A gente percebe, assim, acho que a gente tem acertado em cheio, assim, as pessoas que a gente tem trazido, né? Que gostam do que Que fazem, né? gostam, que Que eu acho que esse é o... É importante isso. É, e aí tu tem um brilho nos olhos. Quando tu fala de trabalho, tu tem muito brilho nos Eu olhos. sou apaixonada pelo que eu faço, assim, E a aquelas entrega... 14 horas são 14 minutos. Exatamente. As entregas, assim, cada município que eu vou, não interessa se é perto ou se é longe, eu sempre escuto. Ai, coisa boa, a junta comercial nunca veio até aqui. É tão importante essa aproximação do Estado com o município. Nosso estado é Né? um continente, né? Tu pega outros países aí, imagina tu viajar... Exato. Exatamente. E isso é interessante, assim, e tu falou agora sobre teus valores e falando sobre as tuas entregas e o quanto, né, tu é uma mulher fazedora, isso faz uma diferença e deixa pro nosso podcast, assim, para nossas conversas aqui, deixa um legado para as mulheres que estão sempre escutando, né, e o porquê tu está hoje no cargo que tu estás. É isso que eu gosto de trazer, é exatamente isso. Porque não existe uma coisa assim, eu não acredito que as pessoas não estão ocupando as coisas simplesmente porque surgiu uma sorte absoluta. Não tem sorte. Exato. É não, dedicação, é trabalho. é trabalho. E uma das coisas assim também é estar em locais, na hora, no tempo exato, onde precisa estar. E saber aproveitar a oportunidade, né? Saber a Exatamente. oportunidade, exato. A minha mãe sempre dizia, né, dizia quando eu era adolescente que cavalo encilhado só passa uma vez na vida. Exato. Verdade. Ou tu monta ele e vai. Então, isso quer dizer que ela falava para mim, minha filha, não tenha medo. Claro, hoje ela tá viva, ela não fala mais porque ela percebeu a mulher que eu me tornei, né? Uhum. Mas Já quando tá no eu era... freia, calma. Sim, agora já disse pro cavalo para frear. Dá uma freada. Mas, assim, a minha adolescência, né, toda, e início a minha fase Te adulta... empoderando. Me empoderando. E a Que minha legal, mãe... te encorajando. Exatamente. É uma mulher, assim, muito forte, batalhadora, trabalha. E sempre encorajando eu e a minha irmã, né, a sempre buscar os nossos espaços. Porque isso ninguém te tira, né? O estudo e essa ocupação de espaços, ninguém Não. tira. Agora, realmente, Márcia e o William, não foi nada de graça. Eu não fiquei sentada e aí Esperando. bateram na minha porta. Oi, tudo bom? Tu quer ser presidente da junta? Claro que não. Teve assim, claro que por toda a minha formação, né, a minha experiência, se eu não tivesse isso, claro Sim, que não iriam obviamente. me chamar, Uhum. né, mas também É, porque tá eu fui preparado, atrás. Eu fui atrás, bati de porta em porta, falei, né, demonstrei a minha capacidade, o meu potencial. É estar aberto também, né? A pessoa tá aberta e falar, Exatamente. eu digo assim, a gente tem que estar aberto e falar que a gente quer essa oportunidade. E isso é uma das coisas que às vezes as pessoas não falam. Tem medo de se expressar, e tem medo de falar, e tem medo de dizer em algum momento. Exatamente. E às vezes medo de se posicionar, dizer que realmente merece aquilo, né? E ainda mais para cargos, que a gente acabei de falar ali no início, né, que há 146 anos, né, nunca teve uma mulher. Imagina como é que tu vai se candidatar para algo que não é cogitado. Eu te confesso, assim, que eu nem pensou nisso naquela nem época. pensei nisso, eu soube que eu era a primeira mulher na minha primeira semana, que eu sentei ali, e aí veio o Lucas, que é o chefe ali da Micro-Regiões, que ele adora a história, né? Inclusive, a gente vai montar agora um memorial da Junta Comercial, porque tem muita coisa da época de 1800 e poucos, assim, inclusive até uma mesa com cadeiras, e foi graças ao Lucas ter guardado essa história toda da Junta que a gente tem lá. Então, vamos montar um memorial. Mas eu nunca vou me esquecer o dia que ele chegou, sentou na minha frente e me trouxe uma lista dos 27 presidentes, eu sou a 28ª, e aí ele falou, presidente, tu é a primeira mulher. Mas eu já estava uma semana no cargo. Como é que foi, que sensação que tu teve ali, talvez até em termos de representatividade, né, que é o que a Márcia tá falando aqui desde o início, né, tu vê tantos nomes masculinos, né, e quantas mulheres talvez que passaram, né, e não foi talvez cogitada pelo tempo, né, naquela época. Exatamente. E muitas épocas, né, a gente sabe que a mulher cada dia constrói seu espaço, e ali tu viu que, opa, acho que eu tô fazendo história aqui. Com certeza. E agora, né, pelo meu trabalho, pelas entregas, eu fui reconduzida, né? Então... Que comprova que foi uma oportunidade, né, ali que apareceu, que surgiu, que você estava preparada, e que, sendo mulher, apesar de não ter um histórico, tu mostrou
que é possível, sim, né, ter uma mulher presidente e ainda tendo, né, sendo reconduzida para renovar aí por mais um Para período, né, dar de 4 anos, né? continuidade, Que né, legal, que a legal. todo o E trabalho. eu queria te perguntar também, assim, como é que é a Lauren em casa? Ela é mãe, ela é casada, como é que é a parte pessoal? Como é que tu consegue conciliar? Tem casa, né? Porque falou 14 horas, É, viaja para os municípios, tu viaja, consegue conciliar ter tudo isso? tempo para isso, né? Como é que tu faz essa parte aí? Bom, eu sou casada, né? Tô no meu terceiro casamento. Não tenho filhos, eu tenho uma filha pet, que vai fazer 12 anos e sou apaixonada por ela, trato ela como uma filha, né? E a gente tá pensando em ter filhos, eu quero ter, né? Apesar, assim, de já estar com quase 47 anos, mas tudo é possível, É né? verdade. Então, claro que eu penso, assim, em a minha família continuar e eu passar esse legado, passar esses valores, né, que eu tive do meu pai e da minha mãe para eu poder passar para os meus filhos. Mas acho que Deus sabe o que faz, né? Talvez Sim. eu ainda tenha mais esse momento assim para fazer essas entregas, porque realmente conciliar tudo quando se tem filho é bem mais difícil, não é impossível, Sim. mas é claro que talvez eu não consiga 14 horas, então acho que Deus, né, faz as coisas certas, acho que não é o momento, acho que eu ainda tenho entregas para fazer para a sociedade gaúcha, e aí depois, um pouco mais à frente, aí eu pretendo ter. E é isso, eu E sou... o legado, até fazendo um parênteses, né? Ele não se limita também só aos filhos, né? Eu acho que todos esses ensinamentos, né? Eu tenho certeza que a Márcia, né, quanto eu, a gente vai sair desse podcast com a tua história e pensando, nossa, que legal, né? O quanto que a gente tem que ir atrás, né? Mesmo que É. nunca tenha acontecido uma situação, talvez eu possa mudar o jogo como aconteceu, nunca ter tido uma mulher presidente e hoje tem, né? Então acho que com os teus colegas de trabalho, com os municípios que tu vai deixando o teu legado de alguma forma, né? E eu acho que é certeza. isso que falam em Vida Eterna. Tem uma história que diz que um cara ele queria viver para sempre, né? Ah, eu quero viver para sempre. Qual que é a fórmula para viver para sempre? E aí o cacique lá da tribo falou, olha, deixa os teus ensinamentos, deixa os teus valores para as pessoas da tua volta, que independente se tu partir para outro plano, tu vai estar vivendo de alguma forma. É E acho que o verdade. legado ele tem muito disso, né? Eu concordo com Dos isso. ensinamentos que a gente deixa para as pessoas do nosso entorno que acabam absorvendo aquilo de forma positiva. E eu vejo que com o teu trabalho tu acaba deixando, e bem como também a história, que muito bem lembrado pelo teu colega Lucas, né, de que estava fazendo a diferença ali naquele momento, né? Então acho que isso é bem bacana. É muito bacana, assim, quando as pessoas, né, vêm falar comigo e dizer, nossa, a junta comercial é outra, a junta comercial evoluiu, a junta comercial tá do lado do empreendedor, né, porque eu batalho muito, eu, quando eu falo, é minha equipe, Sim. né, toda, porque a gente não faz Nada. nada sozinho, é impossível. Então, eu tenho uma equipe, somos poucos, mas, assim, é uma equipe que está em sintonia comigo, está em sintonia em querer fazer essas entregas, né, e então, quando a gente vai para o município ali e até outras instituições, né, que diz para a gente, pô, a junta comercial é outra, a junta comercial está próximo do cidadão, e a gente batalha muito para facilitar a vida, né, porque eu já estive do outro lado e amanhã, né, o meu cargo é passageiro. Eu, né, vai terminar meu mandato, eu vou talvez estar do outro lado do balcão, né, então a gente sempre, é uma coisa Precisando também... da junta, precisando da tecnologia, da agilidade. Exatamente. E uma outra perfil meu também, assim, eu sempre me coloco no lugar dos outros, né? Em tudo na vida. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso, será que gostariam que fizesse, né? Comigo o que eu vou fazer? Então, isso é automático, né? É do meu perfil. Então, quando eu tô lá na junta comercial e eu vou pensar em alguma ação, eu sempre penso, será que se eu estivesse ali do outro lado, se eu fosse um empreendedor para abrir uma empresa, eu ia gostar que levasse um mês, né? Então, não, mais 10 minutos, né? Poxa, Então assim, eu sempre me coloco no lugar do outro e eu acho que isso também ajuda muito na posição que eu estou, né? Nos projetos que a gente pensa, assim, sempre pensando
no pequeno empatia, empreendedor, na né? empatia. Exatamente. Isso Parabéns, move Lauren, montanhas, né? pelos todos os seus projetos que está desenvolvendo. Acho que faz muito sentido assim, para o nosso estado, né? E agora E falando. tem um que ela disse que vai. Exato, eu ia perguntar isso agora. Tem um Tu que. tem um que tu disse que é o cereja do bolo que tá. A gente agora, 2024, a gente vai lançar um projeto específico para as mulheres empreendedoras, tá? É um projeto que a gente está com 26 instituições parceiras, né? A gente já definiu o público-alvo, que são mulheres ou que estão na informalidade e que estão nas comunidades, tá? Ou são mulheres que têm pouco tempo de empresa aberta, né? Então, a gente vai trabalhar com 5 pilares. A gente vai trabalhar com a formalização, com a gestão e com a capacitação gratuita, com o empoderamento feminino, que é muito importante, né? A gente dizer para a mulher que sim, ela é capaz, mesmo que seja muito difícil, porque às vezes, né, muitas delas têm filho, não tem com quem deixar, mas a gente mostrar exemplos de mulheres de sucesso, né? Então, no empoderamento feminino, a gente vai trabalhar muito com essa questão de palestras, de workshops, de mostrar os exemplos. De dar o caminho também, de né? dar o Não caminho. simplesmente abre a empresa e te vira. Não, de forma alguma, né? Network também, ajudar essas mulheres a terem uma rede, né, de clientes também, e vamos trabalhar também com linhas de crédito, tá? Que legal. Esse projeto não é inventar a roda, não é criar um novo curso, né? Porque tem muitas instituições aí sérias, né? Que têm cursos maravilhosos. O que a gente quer neste projeto é fazer as conexões do que já existe, né? Por exemplo, estão todos os bancos do estado estão conosco. Tá? O Sicredi também está conosco. Todos eles têm produtos específicos para mulheres, né? Então, a gente não vai criar um produto. Vai juntar e direcionar. Né? A questão é por que a mulher não consegue, né, pegar uma linha de crédito. Por quê? Porque um dos maiores problemas é o superendividamento. Então, neste projeto, a gente vai tentar ajudar a mulher que está super endividada, de que forma que a gente vai ajudar ela a sair para ela conseguir, né? Porque linhas de crédito para mulheres todos os bancos têm. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, muitas mulheres fazem, assim, arte, produtos, um exemplo, guarda-chuva quebrado transforma em roupa. Tipo assim, poxa, eu jamais ia conseguir fazer isso. Né? Isso aí é extraordinário. Só que qual é o problema? Ela não tem espaço para colocar para vender essa arte dela. Tu entendeu? Porque muitas vezes os espaços são cobrados. E às vezes ela passa ali o dia inteiro, ela tem que comer, né? Pagar o local, e às vezes ela não tira nenhum lucro. Então, a gente também no projeto, a gente quer buscar espaços gratuitos para essas mulheres. Então, a gente fez todo um levantamento dos principais problemas, dificuldades que hoje a mulher tem. Né, as dores. As dores, exatamente. A gente tem que entender as dores para trazer as soluções. Sim. Então, esse projeto vai ser as conexões do que já existe e de que forma que a gente vai conseguir chegar naquela mulher, né, e tentar solucionar as dores dela. Então, esse é o principal objetivo. Como, dando as alternativas. Exatamente. Pegando na mão, tá? Pegando na mão. E todas as instituições e várias secretarias do Estado, todo mundo em sintonia, isso que é o mais bacana. Né? Foi uma sinergia na primeira reunião, assim, que a gente apresentou esse propósito, né? Eu, junto com o secretário Hernani Polo, que é o meu secretário, que é o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, e também com a secretária Elisiane Lemos. Então, a gente está coordenando esse projeto e a gente apresentou esse nosso propósito e foi uma sinergia incrível, assim. Então, eu tenho certeza, ano que vem a gente vai lançar com o governador e a gente já vai mapear por onde a gente vai começar. É claro que a gente não vai conseguir logo de cara os 497 municípios, né? Então, a gente vai elencar alguns critérios. Provavelmente são comunidades com maior índice de violência, né? Que é onde a gente vai conseguir entregar um resultado mais efetivo. E claro que depois a gente vai reproduzindo como onda, né? Sim. Nos outros municípios. Então, a gente vai agora elencar alguns municípios como piloto do projeto. E é um projeto que vai ser criado um comitê, então ele vai ser permanente.
né? A Lauren não vai estar mais ali, mas quem assumir, né, vai ter que dar continuidade ao projeto. Que então, legal. isso que é o mais importante. mais a gente importante, exato. Dar porque- continuidade, né? porque a gente vê que às vezes tem trocas de governo, trocas de pessoas, né? Se perde. E se perde. E não dá, a gente tem que dar continuidade para esses projetos que as pessoas trabalharam e que têm um resultado positivo, né? Sim, Então, a ideia neste é ser um projeto contínuo. muito legal. E, Laura, a gente já está começando a se encaminhar para o final, né? Então, eu não sei se o William tem mais alguma pergunta, mas eu tenho uma que... Qual é o recado, assim, que tu poderia deixar para as mulheres que querem começar a empreender? Porque a gente está falando aqui sobre mulheres no poder, né? Então, assim, como é que tu gostaria de deixar esse legado também para outras mulheres se espelhar em ti? O que tu poderia deixar de uma mensagem? Bom, número 1, nunca desista, né? Por mais que seja difícil, cada um tem as suas dificuldades, né? Elas são diferentes e a gente... É difícil se colocar no lugar do outro para saber, né? Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é maior do que a do outro, mas eu acho que o ponto número 1, primeiro, não desistir, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. Então, se tu almeja ser, sei lá, deputada, o que for, se tu tiver foco, disciplina, né? E correr atrás, tu vai conseguir. Então, acho que a mensagem que eu deixo, né? Não desistir, não é fácil, nada é fácil. Uhum. Nada, né? Ser mãe não é fácil, tu conseguir chegar onde tu quer profissionalmente não é fácil, tem toda uma caminhada, né? Então, só que se tu não focar e não for disciplinada e colocar aquilo como tua meta, teu objetivo, tu não vai conseguir. Só que quem teve disciplina e dedicação e botou aquilo como meta, vai conseguir, né? Então, e eu acho assim que todo mundo tem oportunidades. Todos nós temos, né? Claro que para uns tem umas barreiras maiores, mas elas não são barreiras que tu não consiga destruir e ultrapassar, né? Pode ser um pouco mais difícil, mas tu tem que ter foco e dedicação. Legal. Bom, eu vou trocar minha pergunta pelos parabéns, porque como junta, né, eu acho que tu transcendeu a questão de empresa, tu tá preocupado com o empresário, Uhum. tu tá preocupado Verdade. com a universidade, né, com a parte dos cursos, preocupado em como que é o conhecimento deles perante, né, a parte da estrutura da junta, que é algo que a gente não vê na faculdade de Direito, né, então... Nem de contabilidade também. De nada, né? Então, assim, é legal essa preocupação que tu tem em construir uma jornada sólida, seja pro teu trabalho, seja pro trabalho do outro, né? E isso tem muito a ver com você ir no município e tu ter a humildade de escutar todos e transformar aquilo em projetos. Por isso que tu deve ter uma máquina de projetos sempre, porque tu escuta muito, né? E isso eu acho É que verdade. é um dom que poucos têm, né? Que parte de escutar. E por fim, eu como pai de menina, eu nunca fiquei tão feliz da minha filha estar nascendo neste período, né? Ela tem 2 anos e 8, já nasceu. E aonde as mulheres cada vez mais estão empoderadas e com razão, porque eu vejo que tu não é uma presidente, tu é a presidente, porque além de tu ter pego um legado, né, que vinham de homens, tu busca fazer ainda melhor, né? Exato. Então, isso comprova que as mulheres só não são iguais, como o direito que a gente vem buscando sempre, e eu acho que está correto, como também podem ser melhores. E não menosprezando, porque tu está te aproveitando das tecnologias que tem hoje, né? E não menosprezando o pessoal, os outros presidentes. Com Mas certeza. isso eu acho que é muito legal, porque tu acaba assinando, né, com uma credibilidade e mostrando para que as mulheres vieram e como que elas são capazes, né, de tanto. Quantos são, né? Então, por isso que eu te parabenizo de verdade, né, por poder mostrar que tantas outras mulheres podem ter essa oportunidade de, como diz o nome do nosso podcast, né, no poder. Mulheres no poder. Então, que eu espero que consigam cada vez mais, assim como a Márcia, que eu conheço a história, é incrível também, né, cada vez mais as mulheres não desistam, né, que foi o teu recado, e que assim, eu sei que automaticamente vão estar cada vez mais no poder, né, não baixem a cabeça, e pelo contrário. Obrigada, E quando William. tiverem oportunidade, façam a diferença, Exato. né, não só sejam mais um, façam a diferença. Exato. E quem quer saber como, escuta de novo o podcast, que eu tenho certeza que a Lauren aqui deu uma lição para todos Deu nós. uma lição para nós. Eu quero agradecer muito, né, e dizer que o que eu vejo, assim, é que hoje as mulheres, graças a Deus, elas estão mais unidas,
né? Porque até um tempo atrás, a mulher, ela disputava com a outra mulher. E os homens, como não tinha essa disputa, estavam sempre unidos, se ajudando, né? Se apoiando. Se apoiando. E a mulher não, a mulher estava sempre competindo. E graças a Deus que virou essa chave. E hoje as mulheres, com essa questão do empoderamento feminino, elas estão cada vez mais unidas, igual como os homens faziam e fazem. Então é por isso que eu acredito que a gente está conseguindo mais espaços por essa união, né, das Essa mulheres. mudança de mindset. Assim. Exatamente. E o que tu falou, William, da questão de eu ver mais o lado do empresário, mais o lado humano, é verdadeiro. Eu adoro trabalhar com o lado humano, tanto que o meu escritório, a área lá é previdenciário, né? Que tu trabalha muito com a doença, com as dores, né? Então, eu estou há 13 anos atendo a área previdenciária, auxílio-doença, aposentadoria. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito com comunidade, eu gosto de fazer muito a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, né? A questão ali de dar rapidez para aberturas de empresa e tal, claro que eu tenho que fazer isso também na junta comercial, mas eu trouxe esse outro lado humano. Sim, né? percebe-se. De olhar para o cidadão, de olhar para o pequeno empreendedor. Então, desde o dia que eu assumi, eu falei para a minha equipe e a gente foca em projetos olhando para o cidadão, né? Porque ele tem que ser o centro, né? E nós, servidores, seja concursado, seja cargo em comissão, a palavra já diz, a gente tem que servir, né? Então, a gente tem que dar o melhor da gente para servir o cidadão, seja pessoa física ou pessoa jurídica, não interessa. Então, acho que não é mais que a minha obrigação dar essas entregas para o cidadão, na posição que eu estou. Mas quem lidera, serve. O líder só é líder quando ele serve. O líder nunca senta primeiro na mesa. Isso aí. Entende? É verdade. A gente sabe disso. Eu falei que eu estava bem rodeado aqui de mulheres. Então, eu agradeço Legal. muito aqui a participação, eu fico à disposição, né? Meu Obrigada. primeiro podcast, então estou Imagina. muito feliz em estar aqui participando. Se não tivesse falado, ninguém ia nem imaginar. Nem ia imaginar que foi o primeiro podcast. E Então, obrigado pela obrigada. honra, então, né? De sermos honra. os primeiros aí. É verdade. E, William, a gente precisa falar dos nossos Os patrocinadores. Poxa, exato. esse não tinha como esquecer, né? Não tem. Super importante. Exato. A Lauren comentou aqui um pouco da parte de proteção de dados, da LGPD, que falou, né, a questão do WhatsApp. É verdade. Então, agradecer aí o nosso patrocinador, que é a Russell Bedford, que tem essa preocupação, né, com a parte de proteção de dados, que inclusive acabou de aparecer, Acabou de aparecer aí. na Parece tela. que foi... Né, tem um selo ali de LGPD, inclusive, né, certificando as empresas. Então, para quem procura, né, se preocupar, né, para quem procura segurança da informação, para quem procura mostrar para o seu cliente que está em compliance, não só estar em compliance, né, procura a Russell Bedford, que tenho certeza que será bem atendido. Que legal. E eu preciso deixar um agradecimento aqui para a Lolita, que sempre faz toda a minha produção, me deixa aqui bonita para estar aqui junto contigo ou junto com sempre com os nossos parceiros e os nossos entrevistados. Obrigada, Lolita. Valeu, obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado, Até o Lauren. próximo. Obrigado, Até. Márcia. Até.